Sempre é muito importante falar de família, e hoje falar de família e ter construído minha família e hoje ver minhas filhas construindo família também, já tem a filha, as filhas já têm as vidas delas construídas como família. Então eu glorifico a Deus porque essa palavra é verdadeira. Quando nós estamos edificados nessa palavra, as coisas dão certo, né? E as pessoas vivem correndo atrás de alguma coisa que dê certo, as pessoas vivem correndo atrás do que dê sucesso, né? E é tão simples, é só seguir esse livro. Como eu gosto de sempre de falar, esse velho livro. Um velho tão novo, né? Nunca foi tão atual esse livro, nunca falou de coisas tão atuais. Mas, enfim, eu louvo a Deus porque o mesmo espírito criativo, Dani, que foi tão criativo, te ajudou a falar com crianças, eu fui para os pés do altar de Deus, para os pés do Senhor. Falei, Senhor, o que eu vou falar de família aqui, pelo amor de Deus? Senhor, o que o Senhor tem? E aí quando a gente pensa assim, a gente olha para a nossa limitação, né? A gente olha para quem somos. Então, quando nós olhamos para nós, por favor, não vai dar muito certo. Mas quando a gente olha para o Senhor, Ele tem os segredos insondáveis e, com certeza, nessa palavra, Deus me deu um tema que eu achei muito pitoresco, muito, muito criativo. É de Deus mesmo, não é nosso, né? Mas eu estava ainda na segunda-feira, peguei a Bíblia, peguei o Apacentai, né, que a gente tem todo dia alguma coisa para pensar na palavra, e eu fui ler despretensiosamente, né, em relação à quarta-feira, mas fiquei lendo e me debrucei. E eu gosto, né, pego uma tradução e pego outra, e vou pegando traduções que é tão gostoso, a gente vai vendo palavras diferenciadas e isso vai clareando pra gente, né, clarifica muito o sentido do que Deus está falando. E depois de ouvir a pregação, óbvio, né, no domingo. E aí eu comecei a passear na leitura e nas traduções, e o Senhor falou. Eu pensei, nossa, que tema estranho, mas depois, estranho assim, na minha visão, né? Depois eu olhei e falei, realmente. E talvez vocês no início vão achar diferente, difícil e estranho, mas no final vão entender. O tema que eu trouxe hoje, dentro de um tema que a gente está recebendo de Deus, sobre essa ira de Deus, é nada mais, nada menos do que minha casa, minhas regras. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos passear nesses textos, nós vamos pensar. Não tenho, deixa eu ver direitinho os horários, eu não tenho interesse de ficar gastando muito tempo. Aqui é mais aconchegante, dá até para a gente ficar pensando para ficar mais tempo, né? Porque aqui é aconchegante, mas não vou fazer isso. Nós vamos gastar o tempo necessário, que a gente fica sempre nessa tarde de meditação e oração pela família. Mas dentro do mesmo texto, né? Já foi lido o versículo 18, mas vamos ler nessa tradução diferente. Que nós vamos. Hoje eu peguei a Bíblia na linguagem de hoje, que clareia um pouco, como eu falei, clarifica um pouco no contexto da palavra, que é forte, e fica mais, vamos dizer assim, leve, né? Leve não no sentido do que a gente vai receber, mas leve no sentido de entender. Então, o texto de Romanos 1, 18 a 21, na linguagem de hoje, diz assim, eu acho que eu fico na frente de vocês, mas enfim, né, que o espaço é pequeno. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus já está, o já faz por minha conta, já está muito bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. E o 21. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Misericórdia. Misericórdia. Que texto forte, né? Que texto que traz
o peso, né, da falta do viver a palavra, da falta de você estar debaixo de um conhecimento que você acompanha, que você declara a Deus. Então, minha casa, minhas regras, eu começo falando a respeito do que a gente está vivendo, né? O sistema do mundo. Nós vivemos num sistema. Embora o sistema do mundo esteja acontecendo de cabeça para baixo, nós não estamos nele. Porém, algumas coisas sim, nós acompanhamos, quando a gente menos espera. Então, falando do sistema do mundo, me surgiu a indagação de compreender o que é exatamente o sistema. E o que é sistema? É o conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade. Então, coisas, né? Instituições. Nós fazemos parte de uma instituição. Igreja é uma instituição, certo? Mas o que é o sistema? São as instituições, né, econômicas, morais e políticas de uma sociedade. Agora, o detalhe que me chama bastante atenção. A quem os indivíduos se subordinam. Então, a instituição é algo que está aí. Nós temos um mundo, né? A instituição não, desculpem, o sistema está aí e as pessoas estão subordinadas ao sistema. Então, é por isso que nós dizemos que nós somos do mundo, mas nós não... O que a gente fala? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, nós estamos no sistema, mas não somos subordinados a esse sistema. E é aí que a coisa pega, e é aí que Deus vai falar com a gente nesse prisma, né, nesse foco de entender que a tua casa, a minha casa e a tua casa tem que estar com a porta fechada e tem que ser assim, dentro da minha casa, minhas regras. Né? A minha casa não é o sistema que manda, não é a Globo que manda, não é o governador que manda. Fechei a porta da minha casa, né, Su? E eu lembrei, vários anos atrás, que eu já tinha as filhas casadas e saiu a tal da lei que não pode bater no filho. Que não pode bater, né? Que não pode, né? Que a criança aí, era um tal de história de criança, falar assim, eu vou lá no conselho tutelar, eu vou fazer isso acontecer. As crianças, eu fiz assim, eu lembro que eu falei, naquela época eu pregava, eu falava, gente, como eu gostaria de que isso acontecesse quando minhas filhas eram pequenas. Giovana, eu queria, porque eu pensei assim, eu quero ver qual delas ia dizer pra mim o que eu tinha que fazer. Como eu queria. É lógico que elas sempre me respeitaram, me obedeceram. Mas eu digo assim, eu queria ver alguém entrar da porta, alguma autoridade da porta para dentro, vir me dizer o que eu devo fazer dentro da minha casa. Eu fiquei muito, muito macha, né? Para dizer, fiquei feminina, não, fiquei muito macha, muito doida com essa história. E naquela época eu estava já estudando, né? Fazendo meu curso de psicologia. E eu ouvia besteira até dizer chega, né? Aliás, na faculdade o que não falta é asneira pra gente escutar, né? Oh, Jesus. Enfim, mas a gente escuta a asneira, joga fora e o que é bom, é necessário, da formação você guarda. Mas olha só, esse sistema está podre. A Bíblia fala, esse sistema não vale nada. Ainda que as pessoas precisem se subordinar, nós temos que entender que nós não somos subordinados. E aí eu entrei, né, pensando nessa questão do sistema, porque o versículo 20 diz assim, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Então esse sistema está fazendo o quê? Tentando tampar a glória de Deus, tentando tampar as qualidades de Deus. Mas o que esse texto diz? Essas qualidades do Senhor estão visíveis. Quem olha para o céu, qual é o homem? Eu ia falar até uma palavra esdrúxula, mas não posso. Eu ia falar qual é idiota, mas é desagradável, não posso falar isso. Mas, né? Qual é o cientista, nesse outro pronome que eu disse? Esse pronome não, essa qualidade, que vai querer criar um céu? Nunca! Qual é o cientista com aquele mesmo pronome? Ou adjetivo, obrigada. Ufa. Qual é aquele que vai criar florestas lindas, criar o mar, esses peixes lindos, as aves do céu que cantam? Qual? Quem? Então tudo está mostrando glória de Deus, o que ele faz. O sol que vira na terra, né?
Aliás, não é o sol que vira da terra, o sol que fica lá e a terra vira e não para. Qual foi o único homem na terra que parou o sol? Ou seja, parou a terra. Naquela época eles não tinham conhecimento. Entendem, queridos? Então, Deus está dizendo aqui, olha, apesar do sistema, nós entendemos nesse versículo que Deus, ele está aí e está claramente mostrado para todo mundo. Mas tem um sistema que abafa. Tem um sistema que não quer que ele seja visível. E aí, nessa introdução, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu digo que na minha casa são minhas regras, da porta para dentro, as escolhas são minhas, são nossas. E, de fato, de verdade, nós vamos caminhar um pouquinho, nós vamos perceber que tem coisas que nós não estamos realmente fazendo jus a essa palavra. Nós não estamos permitindo que sejamos nós os que dão as regras em casa, mas a gente acaba deixando o sistema entrar. E quero falar só um pouco, não vamos nos delongar, mas vai ser o suficiente para a gente pensar. O que a gente tem feito com o marido, o que a gente tem feito com o filho, o que a gente tem feito com os vizinhos, o que a gente tem feito com a esposa. E nós vamos reparar. Por quê? Porque Deus está nos trazendo nessa tarde para ter uma consciência de que eu sou responsável pelos meus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. E como eu falei agora no comecinho na oração, diante de Deus, ninguém vai furar a fila. Pensa, vai ser uma eternidade, até passar todos esses bilhões e bilhões e bilhões que já nasceram, já morreram, que existem hoje. Como é que vai ser isso? Qual é o nosso número? É muita gente, mas ninguém vai passar sorrateiro, disfarçadinho assim, escondidinho. Aí tem um gordinho lá na fila, aí o magrinho fica atrás se escondendo. Não vai acontecer isso. Todos nós vamos dar conta diante de Deus do que a gente fez dentro da casa com a nossa porta fechada, sem ninguém ver. E, pensando sobre isso, é uma escolha que nós fazemos de andar nas nossas convicções. Eu também é uma introdução que eu faço, por quê? O que está acontecendo hoje? Tem gente que tem convicção até chegar na faculdade. Tem gente que tem convicção até ir conversar com um amigo. Tem gente que tem convicção até ficar numa roda de amigas. E ver todo mundo zombando, falando palavrão, ou mulheres indecentes, com roupas sensuais, ou coisas parecidas, para poder já pegar os valores de Deus, jogar assim na bolsa, esconder, disfarçar. Tipo assim, sabe aquela... Me veio na mente agora, aquelas pessoas que estão, sei lá, tá num barzinho e tudo mais, a mulher foi com raiva do marido e tá com a aliança. Daqui a pouco ela vê chegar um cara legal, ela pega a aliancinha dela, disfarça, tira a aliança, põe na bolsa, para dizer assim, não tem um compromisso com ninguém. Deus está vendo como é que nós estamos caminhando. Não adianta ficar lá, não estou dizendo que chegar com uma bandana na frente, sou crente, sou de Jesus, nada disso. Mas esconder os nossos princípios, esconder o que nós somos em Deus e desfazer, digamos, das ideias da maioria, nós temos que entender que não somos maioria aqui visivelmente, mas no espiritual com certeza nós somos, porque o tanto de anjo que existe, aleluia, né? Mas enfim, temos que nos preocupar que somos diferentes, temos que ser diferentes da maioria. A maioria falou alguma coisa, se você está lá, tem pessoas que insistem, né? Isso é particular de cada um, me permitam dizer. Mas tem muita gente que gosta de amigas não crentes, de pessoas não crentes. Eu também gosto. Aliás, eu amo estar com não crente, porque é lá que minha luz brilha junto com de todo mundo. Agora lá no meio de quando é um monte de gente não crente, aí sim, é uma forma de viver, é uma forma de falar, é uma coisa diferente que aparece. Mas tem muita gente que prefere estar junto com não crente. Tem cristão que fala, eu prefiro estar com não crente, porque fica falando mal de todo mundo. Então, tá aí já uma carga espiritual grandiosa de pensar o seguinte, está andando contra Deus, contra a palavra. Eu vou ler aqui daqui a pouco isso. Tem crente que junta com outro crente, ou junta com não crente, para falar dos crentes. Gente, o que nós estamos, que lado nós estamos? Né? Quando nos juntamos com alguém para estar falando mal. Tem alguma coisa para falar, né, Ruth? Tem alguma coisa para falar para mim? Olha, não gostei daquele jeito da pastora, me chama de pastora. Tudo bem, da Léo. Não gostei disso, daquilo. Ela trocou agora, ela fez a transição e trocou o cabelo. Ela esticava, agora não estica mais. Também não posso, né, gente? O jeito que tá caindo aqui depois desse Covid. Mas, enfim, eu sou a mãe da Thalita, né?
Todo mundo descobriu, eu sou. Enfim. Ah, seu cabelo não ficou legal e tal. A Ruth vai chegar, vai ficar assim, lá com a Cris. Ai, Cris, você viu o cabelo? Ah, hein? Isso não é cabelo de esposa de pastor. Se acha isso, não é na Cris, é em mim. Não é? Isso é tão cristão. E falar o que pensa, não diminui. Se eu não acho, eu estou usando um exemplo apenas, né, Ruth? Mas assim, se eu achar legal, que ela falou, beleza. Se não achar, não tem que me ofender. Nós estamos na geração do mimimi, tudo é mimimi. Bom, isso não estava no ponto, quer dizer, eu ouvi no ponto agora, eu não tinha pensado. Mas vamos lá, vamos no versículo 18. Versículo 18 diz assim: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha o que está escrito aqui. Está traçado já em miúdos, está bem claro, mas para clarificar um pouco mais o que está escrito aqui. Tem pessoas que não deixam a glória de Deus aparecer. Tem pessoas que não revelam quem Deus é. Aí você vai dizer assim para mim, mas aí está falando de ímpio, de pecador. Aí eu vou dizer, não. Está falando de nós. Porque o que não é cristão nunca vai mostrar a glória de Deus mesmo. Como é que ele vai mostrar a glória de Deus? Aqui, olha, do céu Deus está revelando a sua ira contra todos os pecados e as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Quem é que tem más ações que faz trocar as verdades de Deus? O não crente não é de Deus. Então você conversa com uma pessoa que está lá no bar, você nunca vai pensar, nossa, olha aí, não está nem mostrando Deus. Não está mesmo, ele não tem compromisso. Agora eu e você temos compromisso com Deus? Temos. O fato de alguém passar e encontrar a gente num bar não é motivo. Aí é motivo dos crentes tagarela e os blasfemadores. Porque assim, eu parar, por exemplo, se eu tiver... Eu nunca, já falei aqui, graças a Deus nunca tive essa oportunidade. Até que foi organizar, mas não deu certo, graças a Deus. Mas quando eu fazia faculdade, como eu disse, às vezes tinha um final de ano, final de semestre e tal, que combinava no shopping, combinava na faculdade e tal. E aí todo mundo junto, aí comia alguma coisa e tal, mas aí já foi umas 2 tentativas de fazer no barzinho. Aí um monte de crente, ninguém perguntava para os crentes, vinha perguntar para mim, não sei por quê. Leonor, se fizer no barzinho, e aí, tudo bem? Você iria? Por que não? Vou. Eu falei, vocês vão Aí eu ainda brincava e falava, vocês não vão me obrigar a beber nada, vão? Porque eu não vou beber. Eu vou tomar meu guaraná, um suco. Então, a gente queria saber, por causa do ambiente. Eu falei, não, eu vou com vocês, eu vou. Graças a Deus que nunca deu certo. Mas, enfim, eu iria. Porque, tipo assim, tá todo mundo lá. Eu tô lá porque eu fui com a turma? É o meu ambiente? Não. Mas eu tô lá. Um dia, eu vou me acostumar num bar? Não, mas um dia que eu tivesse que ir, eu estando lá, eu estou lá, mas eu não vou ser dessas, que vou deixar... Aí eu vou, se eu chego lá, ou alguém chega lá, e vai tomar a bebida, como eu já vi crente que faz... Né? Eu já vi. Bom. Então, vai no bar e ainda pega o chopp e fica com a cervejinha assim, mostrando. Então é aqui, ó, nesse texto. Entre outros. Mas eu estou querendo dizer aqui, queridos, estou dizendo, na verdade, não querendo dizer, que o Senhor está chamando nossa atenção. Porque, focando na nossa casa, na nossa família, e dentro da minha casa são minhas regras, não é estar num bar, mas é estar dentro de casa. Porque quantos pais, quantos cristãos que abandonam uma fé porque vê o pai, a mãe, a avó, a tia, sei lá, seja quem for, na igreja ser uma personalidade e quando chega em casa troca. Então isso aqui tem muito a ver com dentro da minha casa eu continuar sendo crente. O que vai significar que eu não vou ficar o tempo todo lá falando com os S e os R certinhos e tudo mais, mas eu vou ter a capacitação. O que eu posso fazer? Poxa vida, mas na igreja a gente faz de tudo para não errar, para tratar as pessoas bem e tal. E por que em casa tem que ser diferente? Porque a gente fica à vontade, mas a hora que erra e a gente acaba errando. Por quê? Porque nós não somos pessoas perfeitas. Aqui não é o céu.
Então nós vamos ter horas de desacerto, de desajustes, de chateações, de coisas que são feitas que não são do jeito que a gente gostaria, de uma louça que não foi bem lavada pelo filho, do marido que chegou atrasado e não falou nada que estava no futebol, e coisas parecidas, coisas que vão desagradar. Mas é nessa hora que a gente vai saber lidar, e quando a gente extrapola, fala alguma coisa errada, uma palavrinha basiquinha que é milagrosa e mostra a glória de Deus. Sabe qual é? Perdão. Pedir perdão, não é perdoar. Aí fica todo mundo assim, então vou perdoar. Não, estou falando nós entramos na posição de nós pedimos o perdão. Eu errei, peço perdão. E como Deus nos trata dentro da nossa casa. Porque é dentro da nossa casa que nós vamos dizer quem somos, não é assim? É dentro da nossa casa que eu lembro quando as meninas eram pequenas. Vou contar um particular aqui, mas não delas. E eu sei que essa hora, agora sim, se tinha alguém assistindo na internet, agora que vai todo mundo parar para assistir, né? Como o povo gosta de tititi. Mas isso eu não falo por outro motivo a não ser para glorificar a Deus, porque eu nunca fui aquela mulher muito certa, né? Como ninguém é, como a gente está sempre se ajustando, tentando ajustar. E todo mundo olha para o Joel e vê ele, né? Uma pessoa um tanto quanto muito mais incisiva, exigente, né? Ele quer todo mundo andando direito e tal. E ele tem essa forma mais, vamos dizer assim, incisiva mesmo de ser. E eu, na minha forma de ser também, algumas vezes, eu chegava e falava em algumas nas nossas discussões, eu falava, mas as crianças vão crescer e elas vão ver quem é você. Naquela hora da raiva, lógico que eu tinha, meu álibi, né? Soltava a cartinha minha. Mas o que foi bacana, e eu posso dizer isso para a glória de Deus, porque Deus vai nos aperfeiçoando todo dia. Porque eu me achava, né? Como ele era, né, mais um temperamento um pouco mais explosivo, eu me valia disso, sem olhar para o... Desculpa o termo, né? A piadinha meia... Piada não, mas é uma... Sei lá, uma frase que diz assim que o macaco não olha pro rabo, né? Senta em cima e olha, né? É uma frase meio estranha, mas não é maliciosa, mas é nesse sentido. E eu tinha isso, e uma coisa muito bacana que Deus realmente tratou comigo quando minhas filhas começaram a crescer. Porque elas crescendo, o que acontecia? Elas sabiam quem era o pai, mas sabiam quem era a mãe. Minha aureolinha. Então, elas, como adolescente, eu dava a liberdade, sempre dei, graças a Deus por isso. Elas falavam minhas falhas, meus erros, e não botavam o dedo no nariz não, mas falavam. Mãe, o pai tem isso, mas você é assim, 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 assim. E escutei isso, escutei da Thalita, escutei da Michelle, da Jaque escuta até hoje, que ela fala mais, meu Deus. Enfim, ela conta cada uma na sua personalidade. Mas o que eu estou dizendo é que é isso que faz a diferença. A gente precisa se ajustar. E um ajusta o outro dentro de casa, irmãos. Tem um provérbio, não vamos entrar, mas que diz isso. Que é assim que o ferro afia o outro ferro. Então a gente precisa disso. Isso é bom, não é ruim. Quando a gente tem, inclusive, né, aqui, acho que vocês já sabem disso, mas às vezes a gente tem dificuldade quando tem mais de um filho. A gente tem dificuldade com um determinado filho porque ele é exatamente igualzinho a gente. Por isso que o negócio fica ruim. Ixi, a Dani se entregou, que ela fez o olho até pra cima, assim. E é bem assim. O filho que é exatamente igual a gente é aquele que, meu Deus do céu, a gente fala, meu pai, é só com dia de oração. Mas é o fio, né? O ferro que afia o outro ferro, que afia, né? O outro ferro. E é assim, e é dentro de casa. Precisamos colocar essas coisas para que Deus se manifeste, para que a glória dele esteja lá. Porque aqui esse texto, Deus faz uma reclamação. As pessoas não deixam minha glória aparecer. Enfim, o versículo 28 a 30, exatamente esse que nós lemos, esses atos nos caracterizam para mostrar quanto Deus está em nós ou não. Nesse texto que nós lemos. Porque olha só, em muitos momentos, não vamos ler de novo para ganhar tempo, mas em muitos momentos, nesse texto está dizendo aqui que a glória de Deus é manifesta, que nós podemos mostrar a glória de Deus. E em muitos casos, para ficar tudo bem, em alguns casos, não para se corrigir, não para um afiar o outro, mas em muitos casos, o que a gente faz?
A gente não sabe dizer não. A gente vai cedendo situações, cedendo coisas, só para ficar tudo bem. A tal da politicagem. Tem que, deixa para lá. Como crente, pai e mãe, tem que colocar o filho no reio, tem que colocar ali no... Não é assim. Deus fala isso e você tá errado. Ou o marido ou a esposa, tanto faz. Mas todos nós precisamos ajustar o outro e não deixar para lá. Porque a glória de Deus, às vezes, não se manifesta por um filho que deixou sendo mimado lá. O filho cresce fazendo o que bem entende, o filho não é disciplinado, o filho... Porque a mãe fica lá com um coração enorme, um coração maior do que de Deus, porque Deus manda disciplinar, Deus manda corrigir, Deus manda pôr no limite. E numa hora que a gente precisa dizer não, a gente não diz, esse filho, ele está desconhecendo o verdadeiro Deus. Que a gente às vezes acha que não, eu vou deixar tudo, que Deus é amor. Deus é amor, sim, mas Deus tem que dar limite. E às vezes a gente não deixa transparecer Deus. Deus não é caracterizado na nossa ação, nesse versículo que nós lemos mesmo, versículo 18, porque nós temos atitudes erradas. Nossa, mas é uma atitude errada deixar o filho fazer tudo? Exatamente. Nós estamos criando um próximo delinquente. Nós estamos criando uma pessoa que lá fora, como muitas frases dizem por aí, quando a gente não dá limite dentro de casa, quando a criança crescer lá fora, alguém vai dar limite para ela. E é pior. Não é melhor a criança ir para a escola já tendo limite? Não é melhor a criança ir para meio da família, nos parentes, já tendo limite? Não é melhor essa criança, quando está crescendo, saber que ela tem que pedir licença, que ela tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que não é do jeito dela? Só que hoje está tudo debandando. E dentro da nossa casa, muitas vezes, está acontecendo esse tipo de coisa. E Deus continua dizendo, olha, Deus está se revelando, Deus está revelando a sua ira, porque isso é maldade. Nossa, Leonor, você está falando que é maldade os filhos, a gente ficar lá paparicando o filho? Estou dizendo, porque tem a hora de paparicar, mas tem a hora de mandar bala. Bala não, mandar um chinelinho no traseiro. E existe hoje, né? Existe hoje uma psicologia, existe hoje uma forma de lidar com criança, que a minha própria professora, uma mentora, uma mulher master, maravilhosa enquanto profissional. O tempo que eu tinha de casado, ela já tinha de profissional. E um dia, eu peguei uma certa amizade com ela, porque eu era uma das alunas mais velhas, e ela um pouco mais senhora do que eu. E eu lembro que um dia na sala dela, ela disse para mim, nós conversando, e ela sabia que eu era cristã, e a gente conversava algumas coisas, e ela disse para mim, falou assim, Leonor, nós, na psicologia, nós profissionais, erramos muito. Nós erramos muito porque durante muitos anos nós dizíamos que podia deixar as crianças do jeito delas, que elas tinham que desenvolver do jeito delas, que elas tinham que fazer as coisas e deixar dentro dela, do jeito delas. E nós não colocamos limites. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Então hoje nós estamos revendo o conceito. Enquanto a Bíblia nunca ficou deixando à vontade, sempre teve o mesmo conceito. A Bíblia nunca mudou, né? E eu estou falando muito de filhos, não estava nem pensando nisso, mas quanto é necessário também falar de família, de marido e mulher, de confronto. De confronto que sempre vai acontecer. Sempre o marido vai querer uma coisa que a mulher não quer e vice-versa. Não estou falando na hora de comprar, se compra bicicleta ou se sai para viajar. Estou falando de coisas corriqueiras. Estou falando de coisas, de princípios. Tem princípios da palavra que não tem negociação. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Nós precisamos pôr assim, vamos sentar e vamos conversar. Porque é muito ruim, né? Imagine eu ter que conversar com meu marido sempre. Gente, hoje tudo bem, mas era difícil. Meu pai do céu. Cada vez vamos sentar para conversar. Ai, meu pai do céu. Por quê? Porque alguém que tem argumento que não acaba mais, tal, mas se eu tenho os meus, eu preciso falar. E todos nós temos que falar. Mas não é só para falar, não é para discutir. Vamos para briga. Comigo é assim. Eu vou fazer barraco. Não é isso. Mas é dizer palavra de Deus. É acreditar que quando eu falo de Deus e da palavra vai dar certo. Eu não preciso ficar me descabelando se eu estou errado. Estou errado, abaixa a cabeça logo. Mas o outro lado que está certo tem que falar e prevalecer aquilo. Por que as famílias estão despingueladas? Está tudo desandado. Por que até uma frase que o Joel usa, né? Que é o queijo cortando a faca. Hoje está assim. Porque hoje está tudo embananado. Os homens estão insatisfeitos, aí a mulher fala tanto e fala assim, vou deixar ela mandar porque eu não aguento mais. Aí deixa. E aí está tudo desanda. Os filhos fazem o que bem entende, aí os pais deixam para não chorar. Não aguentei, deixa. Não sei. Tudo vai deixando em nome da paz. Que paz é essa? Não é paz. É o que Deus está falando. Estamos sendo amaldiçoados dentro da nossa casa. Dá para entender o que eu estou falando, irmãos? Não sei se eu estou sendo confusa. Estão entendendo?
Deus não quer que a gente troque valores. Deus, ele quer que a gente faça a glória dele se manifestar. E quando eu cedo, em nome da paz, eu estou fazendo assim, Deus, sai daqui. Eu estou tirando Deus do centro da minha casa. Então, dentro da minha casa, minhas regras, entende? Minhas regras são segundo o que Deus quer, independente do marido, da esposa, do vô, da avó, da tia, seja da confusão que a gente arrumar de repente, mas nós temos que, alguém tem que fazer prevalecer Deus dentro da nossa casa, contra o sistema lá fora, e o sistema não pode invadir nossa casa. Estão entendendo, queridos? Espero que estejam. Enfim, caminhando para o final... os nossos atos, que eu falei agora, nossos atos precisam trazer a luz de Jesus para dentro da nossa casa, ponto. E nós estamos perdendo isso. Olha a referência dos textos aqui, que eu coloquei, do 23 a 25. Eu não pus, você colocou lá, Tati? 23 a 25? Eu acho que eu coloquei na tela. Do 23 a 25. Olha o que está dizendo assim, ó. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Esses 2 textos estão falando exatamente do quê? Lá não está falando de criança, do reizinho, da rainhazinha. Mas hoje em dia a gente está fazendo isso. Aqui está falando sobre adorar pássaro, adorar o bicho, adorar aquilo, colocar a imagem, mas eu estou indo além de dizer o seguinte. Às vezes está lá o crente, que a casa não tem santo nenhum, se converteu, jogou tudo fora, não tem mais santo, mas faz o quê? O filho é o que manda, a filha é o que manda. Então não adianta. E dentro dos valores, né, que entra ali sobre questões até das relações sexuais, que hoje, para segurar um casamento, tem que valer tudo. Não vale tudo. O que vale é a palavra. Abre a Bíblia, que a Bíblia ensina tudo, inclusive a relação sexual, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Agora, caminhando já mesmo, como eu disse, mais para frente, tem um texto, não sei se eu coloquei para a Tati, eu escrevi aí, mas no versículo 24, do 23 ao 25. Olha o que está acontecendo agora. Vamos ler. É esse que eu passei? Não, né? É outro. Dos 23 ao 25. Eu quero ler para encerrar só essa parte. Não, então não é esse texto, não. Eu vou achar aqui que eu pus na outra Bíblia. Eu vou achar aqui que eu estava lendo na outra Bíblia para vocês lerem. Olha aqui. É o versículo... É a continuação aqui, no versículo 26 diz: por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, mulheres trocaram relações sexuais por outras mulheres, carícias. Não é aqui. Eu perdi. 28, achei. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Presta atenção nessa lista. Injustiça. Olha, Deus nos entregou, deixa eu voltar aqui antes de ler, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, a respeito dessa ira dele, como é que a nossa casa precisa estar, que nós estamos falando em relação à nossa casa, olha a lista de coisas que Deus que ele entrega à pessoa, aqueles que não estão dando atenção a Deus, olha a listinha que Deus faz, que ele fala aqui, de comportamentos errados que nós dizemos, entre aspas, como crente, que a gente não realiza, mas que às vezes está assim, bem sorrateiro no meio da nossa casa. Não é na casa da vizinha, não é na casa da irmã que está do lado, é dentro da nossa casa. Versículo 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram o sentido, eu vou fazer do meu jeito, minha casa, minhas regras, para poder viver em paz, ele os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. São cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis.
Do 28 ao 31 são comportamentos, irmãos, que eu e você, às vezes, quando a gente pensa que não, nós estamos tendo. Aqui está falando de bisbilhotar a vida do outro, está falando de não ter amor, de ser desafeiçoado na outra linguagem. Está falando de maldade no coração, de conversar com as pessoas com perversidade. Ainda ontem, eu estava conversando com uma moça lá que me ajuda lá em casa. Ela vai uma vez por semana e ela fez um comentário de uma pessoa que ela conhecia, que era evangélica, que se dizia evangélica, e eu lembrei hoje que faz com que Deus não seja exaltado, que faz com que a glória de Deus não apareça, não reconhece a Deus. Como cristão não reconhece a Deus. Eu fiz um comentário da pessoa que não está mais na igreja e tudo mais, aí ela falou assim, mas naquela época, Dona Leonor, que ela me chamava de Dona Leonor, gente, Leonor já é difícil, né? Dona na frente, mas tudo bem. Mas não tem jeito, ela não tem o que fazer, ela só me chama de Dona, então, enfim, eu sou Dona Leonor. Então ela fez assim, Dona Leonor, ainda bem que a senhora está me dizendo isso. Porque essa pessoa tinha um comportamento muito estranho. Essa pessoa me olhava de um jeito muito estranho. E como era crente, né, Dona Leonor? Eu achava muito esquisito. Então, o que a senhora está dizendo agora tem tudo a ver. Mas, olha, essa moça hoje, para a glória de Deus, depois que ela entrou em casa, ela era desviada. O Senhor fez uma obra linda, que hoje ela está firme com Jesus. Ela estava desviada e ela fala que ela entrou numa casa de pastor e psicólogo, que ela precisava dos dois. Então, graças a Deus, ela voltou para Jesus. E está firme, uma menina cheia de Deus, ela tem dom, tem talento, Deus revela as coisas para ela. Ela é do reteté, gente, que delícia. Mas quando ela ficou uns anos atrás, sem Deus, misericórdia, o Senhor fazia eu orar por ela, porque os negócios eu ouvia aparecer nela. Enfim, mas glória a Deus. Só que ela vem com essa para mim, falou assim, olha, aquela pessoa, eu via que tinha uns negócios estranhos, porque ela estava dentro da minha casa, então ela estava vendo o meu procedimento, o procedimento do meu marido. Mas ela via aquela pessoa e ela falava assim, que engraçado. Não tem. Então, olha quanto a gente precisa se ligar, irmãos, de que se Deus, Ele precisa que nós, como crentes, mostrem a glória dEle. E se a gente está andando com falatórios, falando mal dos outros, se juntando para contar piadinha picante, se a gente está com pensamentos errados, se a gente está com pensamento errado, vai ter atitude errada, não adianta. Quem tem uma mente sujinha, uma hora a sujeirinha vai aparecer na mão. Não adianta. Então, nós temos que todos os dias consertar-nos. E sabe qual é o nosso problema nesse momento? Não, quem está aqui não. Quem está na tela, quem está lá dentro? Quem está dentro daquela câmera ali? Nós aqui não. É ficar pensando, fulano é assim mesmo, ciclano é assim mesmo, beltrano é assim mesmo. Não. Nós temos que pensar, eu tenho que rever o que eu estou fazendo. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo. Vamos ficar em pé?